Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz. Hoje recebemos o pastor Gumercindo Martins. Um prazer, pastor, tê-lo aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bem. Para mim foi realmente assim, uma honra e uma grande satisfação quando eu recebi o seu telefonema, Maria Júlia. Fiquei muito contente, né? Porque a gente, como obreiro, se sente, mesmo estando assim aposentado, a gente se sente parte da família de obreiros de Deus na Terra e de uma maneira especial aqui do NASP também, onde eu terminei o meu trabalho. Estou muito contente de estar aqui, tá? A gente também está feliz em recebê-lo, pastor. Nos diga o seu nome completo, sua data de nascimento, quem são seus pais e seus irmãos. Meu nome é Gumercindo Alves Martins. Sou filho de Lindolfo José Martins e Maria Alves Martins. A nossa família sou eu mais 4 irmãos. Fábio Alves Martins, ele já é falecido. Marilda Martins Ribeiro, minha irmã mais velha, também já é falecida. E ainda 2 vivas, Nilva Martins Perim e Esther Martins Perim. Quanto ao contexto familiar, pastor, o senhor nasceu em lar adventista. Como que o senhor ou a sua família chegaram ao conhecimento, à conversão? Veja, meus avós, eles moravam aqui no sul de Minas, na região de Poços de Caldas, e naquela época da colonização do norte do Paraná, do Eldorado, no norte do Paraná, eles venderam o que tinham aqui e foram para a região de Sertanópolis, uma cidadezinha em formação, próximo à cidade de Londrina, um centro maior, né? E eles já vieram do estado de Minas Gerais, assim com uma certa conhecimento, especialmente do sábado. Eles tinham lá um vizinho, alguém que guardava o sábado, por nome de Manuel, e eles levaram mais ou menos assim essa verdade sobre carne de porco, isso. E estando em Sertanópolis, havia o fundador da igreja de Sertanópolis, o Sr. João Reichert, tomando conhecimento que a minha família tinha vindo de Minas e tinha um certo conhecimento, eram meio adventistas, e então procurou meus pais. E eles deram um estudo bíblico para a nossa família e vários tios se converteram. A minha mãe se converteu. O meu pai, só depois de 50 anos, ele acabou aceitando a verdade, né? E até eu, como pastor já ordenado, tive o privilégio de batizá-lo, né? Então, assim que nós conhecemos a mensagem, o Sr. João Reis e o pastor que atendia a igreja de Londrina, então deram assistência, estudos bíblicos à nossa família lá, e foram batizados diversos membros da família, dentre os quais a minha irmã mais velha, a Marilda, e a minha mãe. Quanto à conversão do senhor, houve alguma história marcante, algo que aconteceu na sua família, por exemplo, cultos familiares, e a data do seu batismo e o pastor quem oficiou? Muito bem. Como eu acabei de dizer, assim, eu nasci, minha mãe já era adventista. Então nós tínhamos, numa região lá próxima da cidade de Sertanópolis, Água da Mombuca, um grupo. Havia um grupo que tinha uma escolinha e o pessoal de Sertanópolis, da igreja maior, ao sábado, as professoras iam passar lição para as crianças também, né? E a gente começou a aprender a respeito das verdades da Bíblia. E também a minha mãe, né? Minha mãe aprendeu a ler na Bíblia, né? Então ela sempre falava a respeito das verdades da Bíblia para nós também. E a gente, então, mais tarde, meu pai vendeu o sítio, ele comprou uma chácara bem encostada na cidade, e a gente já frequentava a igreja da cidade, e eu, então, estudei na escola adventista, meu curso primário, e na escola adventista, então, lições de Bíblia todos os dias, e a Liguinha, a Liga dos Jovens, que a gente chamava naquela época, né? E ali, então, fui conhecendo a verdade. E na igreja também tinha classe, depois a classe dos primários, os juvenis, e assim eu já conhecia a verdade. Mas na minha época de 15, 16 anos, quando eu já fazia o ginásio lá em Sertanópolis, a gente teve assim, nessa idade, às vezes o jovem assim, vai na igreja, só assiste o culto, mata a escola sabatina e tal. Mas nesta época, o conferencista da nossa associação era o pastor Itanel Ferraz. E ele foi fazer uma série de conferências em Sertanópolis. E o pastor, a associação enviou um obreiro formado no ASP São Paulo, para ser o pastor Davi Moroz,
e pastor César Wichert era o professor da escola. E ali, então, eles me convidaram para tomar parte, distribuir convite na série de conferência, e eu me envolvi bastante, gostei, e no final daquele período, do ano de 1963, exatamente no dia 17 de dezembro de 1963, eu fui batizado, desci as águas batismais. Pastor Gumercindo, o senhor já nos comentou um pouquinho sobre o primário, o ginásio. O senhor poderia dizer o nome das escolas e depois onde o senhor fez o colegial, a graduação, se houve estudos de pós-graduação também, o senhor pode mencionar. Então, como eu disse, eu fiz o meu curso primário na Escola Adventista de Sertanópolis. Uma escola que funcionava no fundo da igreja, e lá eu tive o privilégio, e devo inclusive quase que a minha conversão àquela escola. Boas professoras, professora Aurora Domingues Ortega, professora Hilda Roberto, elas foram minhas professoras, estudo de Bíblia ali, o ano bíblico, a liguinha. Então, terminado o curso primário, eu entrei no ginásio estadual de Sertanópolis. Fiz os meus 4 anos de ginásio ali, e terminando o ginásio, comecei o curso técnico de contabilidade também em Sertanópolis. Quando passei para o 2º ano, eu fui convocado para o serviço militar em Curitiba. Então, em janeiro de 65, eu me embarquei para Curitiba. E lá em Curitiba, então, eu terminei meu curso de contabilidade no Colégio Visconde Cairu, Colégio de Contabilidade em Curitiba também. Terminado o curso de contabilidade, eu então comecei a trabalhar nos escritórios da companhia Cervejaria Brahma. E como o pastor Itanel Ferraz, como já disse, me batizou em Sertanópolis, e eu de vez em quando ia na associação, e alguém contou para ele que eu estava trabalhando numa indústria de cerveja. Aí ele falou: diga para o Gumercindo que a Adventista não pode trabalhar em indústria de cerveja. Como ele está ajudando a produzir cerveja para o pessoal tomar cerveja, que não é uma bebida recomendada pela igreja, né? E por Deus, né? E aí eu até brinquei, disse: não, mas diga para ele que eu trabalho no escritório, não é na produção. Mas mesmo assim ele deu um recado. Mas aí então, parece que providência divina, como eu não dava os plantões no sábado que eles pediam, eles acabaram me dispensando lá. E aí eu queria fazer faculdade, né? Eu fui arrumar serviço, escolhi em banco porque era a minha área, eu queria trabalhar na área financeira, né? Aí visitei 2 ou 3 agências de banco, consegui um serviço num banco em Curitiba, Banco Mercantil de São Paulo. E daí então ele me pediu, olha, como você é novo aqui em Curitiba, não tem raízes aqui, eu gostaria que você trouxesse 3 cartas de apresentação. E aí eu fui na Brahma, no meu chefe deu uma carta, fui lá um deputado também deu uma carta para mim, da Assembleia Legislativa de Curitiba, e aí fui procurar o pastor Itanel para me dar a 3ª carta. Aí quando eu cheguei lá, ele falou: olha, Gumercindo, que bom que você veio aqui. Eu estou com uma vaga aqui, eu pensei em você. Você estava trabalhando em fábrica de cerveja, vem trabalhar conosco aqui na obra, né? Eu falei: ô pastor, eu já saí de lá, eu vim aqui exatamente pedir uma carta para o senhor, porque eu arrumei serviço num banco. Aí ele disse: não, vá lá no banco, agradeça o gerente e tudo, mas diga que você arrumou o trabalho que te é mais vantajoso, né? Aí você começa amanhã cedo já, eu quero te apresentar no culto, o novo obreiro que teremos aqui na associação, né? Então, e daí então eu comecei a trabalhar na associação, e aí me preparei para fazer, eu entrei no curso de administração de empresas, eu concluí a administração de empresas, e mais tarde, quando eu já trabalhava em Goiânia, eu fiz ciências contábeis também. Então, me preparei para ser, assim, administrador financeiro. Muito bem, depois nós vamos voltar a esse assunto. A respeito do seu casamento, pastor, quando foi, onde foi que o senhor conheceu sua esposa, o nome dela? Vocês tiveram filhos? Quais as funções que eles exercem hoje? Então, eu já trabalhava na associação, acho que há uns 2 anos, senti que eu já tinha estabilidade, já era obreiro. Então, eu falei, bom, está na época, já tinha cerca de, acho que 20, 21 anos. Aí eu disse, na hora de eu assim, pedir a Deus que encaminhe a mim uma boa namorada, que possa ser a minha esposa, que possa junto comigo compartilhar o trabalho do Senhor na sua obra, né? Foi quando então eu conheci a Marlene, a minha esposa. Eu era diretor do Clube de Desenvolvedores
da Igreja Central de Curitiba. E então eu precisava de jovens para me ajudar, como líderes, conselheiros, e eu conheci a Marlene num parque de exposição que fomos trabalhar, fazendo pedágios lá, angariando fundos para a assistência social, né? Trabalhei junto com ela, apreciei ela e gostei do seu estilo. E aí começamos a namorar, convidei para trabalhar no Clube dos Barbadores, começamos a namorar e namoramos durante 1 ano e meio, e noivamos por 1 ano também, e nos casamos na Igreja Central de Curitiba em 27 de janeiro de 1970. Dessa feliz união, Deus nos presenteou com 3 maravilhosos filhos. O primeiro deles é o Marcelo Gonçalves Martins. Ele é músico, ele foi obreiro muitos anos aqui no Brasil, né? No NASP São Paulo. Ele foi lá maestro e professor de música, foi maestro do Coral Carlos Gomes, né? Foi também maestro e professor de música no IAP e trabalhou esses 30 anos. E então apareceu uma vaga também como músico na nossa Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, há 3 anos atrás. Então ele foi aprovado e hoje ele é professor de música lá na Andrews, nossa universidade, e maestro também de coral de sinos e coral de sino. Meu filho Marcelo, ele é formado em música pela USP, né, na ECA, em piano, e fez também engenharia na Universidade de Mackenzie em São Paulo, mas não exerce. E a segunda filha, ela é biomédica, Simone, ela mora conosco aqui, e ela também não se adaptou muito na profissão dela e tudo. Hoje ela fez curso de inglês, ela é professora de inglês, ela leciona inglês, que ela mais gosta, né? E o Marcelo, eu me esqueci, ele tem um casal de filhos, Beatriz e Léo, né? A Beatriz com 18 anos, o Léo com 16. E a Simone tem o Guilherme, que estuda aqui na nossa escola no segundo ano do ensino básico, né? E a caçula é Poliana Martins Wichert, é casada com o filho do pastor César Wichert. Eles estão morando na Finlândia atualmente. Há uns 2 meses mudaram para lá. O esposo dela trabalha numa empresa lá de papel e celulose. Ela fez administração de empresas, mas está cuidando mais dos filhos, né? Tem um casalzinho de filho, tem uma menina que chama-se Júlia, um nome lindo, né, Júlia? Então, e um menino por nome de Daniel. E assim são os preciosos filhos que Deus nos deu. Voltando ao seu primeiro chamado, o senhor estava em Curitiba, correto? Quais as funções e por quanto tempo o senhor ficou ali? Como eu disse, estava dizendo para você antes da entrevista, eu entrei como pacoteiro da associação. Fazia pacote para os professores, mandava material para os professores, pastores, os coportores, né? A igreja em geral. E eu trabalhei 6 meses ali, fui para a loja dos céus, que a gente chamava, né? A livrariazinha, que atendia também a igreja. Depois lá foi transferido para a contabilidade, tornei-me auxiliar de contabilidade. E depois, então, de 2 anos e meio, que eu já estava assim, mais conhecendo a parte contábil da igreja, foi quando eu recebi um chamado para ser contador do Instituto Adventista Paranense, que naquela época se situava nas cercanias de Curitiba, no bairro do Pinheirinho. Esse foi o meu primeiro chamado, meu primeiro trabalho. O senhor poderia nos dar um breve histórico dos locais e os anos e funções onde o senhor trabalhou na obra até a sua jubilação? Como eu disse no item anterior, né, eu recebi então um chamado e foi interessante. Eu recebi um chamado para ser o contador do nosso querido IAP em Curitiba. E lá trabalhei durante 4 anos e meio, quase 5 anos também. E depois de 2 anos que eu estava lá como contador, vagou a tesouraria. O tesoureiro foi chamado para algum outro local do Brasil e a mesa administrativa me nomeou como tesoureiro do IAP. Eu no início até resisti, porque eu tinha 24 para 25 anos. Achava muito novo, né? Mas eles insistiram, eu acabei aceitando. E depois de 2 anos e meio como tesoureiro, fui chamado para ser o secretário tesoureiro da Missão Brasil Central, que naquela época atendia o estado de Goiás, que não era dividido, não havia ainda o estado de Tocantins,
e o Distrito Federal. E lá nós trabalhamos como secretário tesoureiro durante 5 anos, 5 anos e meio, mas arredondando para 5 anos. Né? Quando fomos do IAP para lá, fomos com o Marcelo, nosso primogênito, nosso filho, com 1 mês de vida. Fomos no nosso Fusquinha, com ele assim, chorando bastante na viagem, né? E naquela época os carros não tinham ar-condicionado, tudo tinha que abrir o vidro para entrar um ar, né? Era tudo mais, não tínhamos o conforto que temos hoje. Bom, então lá trabalhamos nessa função e depois de 5 anos fomos nomeados na mesma função como secretário tesoureiro na Associação Missão Mato Grossense. Naquela época não tinha o estado, não era dividido, né? Hoje tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A sede da missão era em Campo Grande e nesse período tivemos o privilégio de montar um processo, um estudo de viabilidade para a divisão da missão em 2, que o estado era muito grande e o governo tinha votado a criação do estado de Mato Grosso. Né? Então, numa assembleia bienal, final de 1979, em Cuiabá, foi criada a Missão Mato Grossense. E a Missão do Sul mudou de nome para Missão Sul Mato Grossense. Eu continuei lá, e o meu período em Mato Grosso foi cerca também de 5 anos, arredondando, e de lá fui chamado para ser o tesoureiro do UNASP de São Paulo, que naquela época era Instituto Adventista de Ensino, o nome. Lá trabalhei como tesoureiro também 2 anos e meio. E depois fui promovido para diretor administrativo. Fiquei nessa função lá cerca de 14 anos. E depois de 14 anos, numa assembleia aqui nessa escola, fui nomeado gerente financeiro, ou seja, tesoureiro aqui do NASP, aqui de Engenheiro Coelho. E trabalhei 1 ano apenas aqui. A mesa da União me nomeou para ser o administrador da nossa clínica adventista de São Roque, era o nome de então. É um tipo de um Cevisa que tem lá também, né? Muito bom, experiência boa. E depois de 1 ano e meio, a minha sogra morava conosco e ela não se deu muito com o clima lá e eu acabei pedindo para a União se tivesse uma outra função para mim, para um clima mais quente, né? Foi quando me chamaram para ser o auditor interno do NASP, para trabalhar fazendo auditoria interna nos 3 campi, né? E aí eu me mudei para cá, nessa época já tínhamos construído a nossa casa aqui, e depois de 40 anos, para ser mais exato, 40 anos e 4 meses, tinha completado então 60 anos, aí eu pedi minha jubilação, para dar uma assistência maior para a minha esposa, estar mais com ela, fazer alguns passeios, e também aos netos, nora e genro também. Então, é a nossa vida que já faz 14 anos. Em qual momento o senhor fez o curso de teologia e o senhor foi ordenado? Qual foi a data? Muito bem. Quando eu estava em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né, em Campo Grande, recebemos assim uma comunicação da União, que veio da divisão sul-americana, que num levantamento feito havia alguns tesoureiros do Brasil, que eram secretários de tesoureiros, que trabalhavam lidando com os pastores, né? E faziam semana de oração e tudo, mas não tinham curso teológico e não eram ordenados. Então, a divisão tinha criado um curso especial de teologia para esse grupo, e aqueles que tinham mais de 15 anos de trabalho já seriam ordenados, mesmo antes de fazer o curso. Foi quando eu já tinha mais de 15 anos de trabalho e eu fui selecionado, alguns colegas de trabalho, como o pastor Lauro Grão, o pastor Adolfo Reis, né, o pastor Irineu Rosales, o pastor Jair de Oliveira e uns outros companheiros mais que já tínhamos uma longa caminhada na obra como administradores. E o que a obra queria é o seguinte: vocês ao viajarem podem exercer as funções atribuíveis a um pastor, fazer batismo, casamento, né, dirigir Santa Ceia e outras atividades atinentes ao pastorado. Aí então fomos numa assembleia quadrenal da
União, antiga União Sul, aqui no NASP Hortolândia. No mês de janeiro de 80, tivemos a graça de Deus de ser ordenado pastor nesta assembleia, né? Foi um grande privilégio que Deus me deu, né? E eu sou muito grato a Ele e os administradores da igreja, pelos quais a igreja é dirigida, né? E daí mais tarde, então, eu fiz esse curso de teologia que posteriormente talvez eu conte aí na entrevista. Bom, então, aí quando já eu vim para São Paulo, junto à Faculdade de Teologia, quando era em São Paulo, no NASP SP, né? Aí a divisão, então, montou esse curso que funcionava em Itaipava. Durante 4 anos, todo esse grupo de tesoureiros do Brasil todo, um grupo de cerca de 50, iam para Itaipava, ficavam 1 mês por ano lá, no intensivão. E aí fizemos o nosso curso teológico mais resumido e a Faculdade de Teologia aproveitou os créditos que já tínhamos das cursos superiores que a maioria de nós já tínhamos feito, né? No meu caso, administração e contabilidade, ciências contábeis, e daí recebemos o diploma não é o diploma de bacharel em teologia, de estudo em teologia. Não sei se ainda esse curso ainda existe ainda aqui, ministrado pela nossa Faculdade de Teologia. Mas foi, então, assim, a nossa história com relação ao curso teológico. Foi em janeiro de 1980. Ao longo de 40 anos de trabalho na obra adventista, qual o seu maior legado? Como que o senhor foi usado por Deus para abençoar outras pessoas? Impressionante. Eu, quando garoto ainda, lá em Sertanópolis, lá tinha um primo que é um grande ancião, um homem de Deus, que é falecido já, chamado Augusto. Ele era o conselheiro da juventude, da meninada toda lá. Então, ele dizia, vocês devem ir para o colégio, estudar, se prepararem, né, ser obreiros. E eu, às vezes, até dizia assim, olha, eu realmente, eu quero me estudar, ser um obreiro, mas eu não estou pensando assim em ser um pastor. Eu gostaria de trabalhar na financeira, negócios, né, e contabilidade, escritório. E daí ele disse, não, tudo bem, você faz curso nessa área, né? Está cheio de gente que trabalha. Ser obreiro não é só pastor, né? Então, aí eu direcionei para essa área e eu sou muito zeloso pela parte financeira. Tanto a parte da obra, das instituições, como a parte do obreiro, né? A obra não existe sem o obreiro e o obreiro não existe sem a obra, né? Nenhum dos dois é mais importante. Aliás, até eu diria que o obreiro em si tem mais importante, a pessoa vale mais do que as coisas, né? Mas como o projeto de Deus que a igreja evangelize o mundo, então as duas coisas caminham junto. Então veja, eu fui sempre muito cuidadoso, Deus me deu essa graça. Olha, se eu disser para você, Júlia, que nunca, as instituições que eu administrei, nunca foi preciso pedir dinheiro em banco, emprestado para qualquer organização, para pagamento das despesas da escola, pagamento de salário e tal. Então, foi uma bênção de Deus muito grande. Então, isso assim, eu me sinto assim que Deus me abençoou. Então, eu acho que foi muito bom, porque quando uma instituição ela está equilibrada financeiramente, não existe aquela tensão de haver demissões, ajuste da máquina, né? Isso gera, assim, às vezes uma preocupação por parte dos servidores, né? Então, olha, eu me doía o coração quando eu tinha que demitir uma pessoa. Então, eu lutava, dando todos os direitos dos obreiros, né? Tudo que a praxe prevê, atender as necessidades do obreiro. Essa eu acho que foi um legado que eu considero, assim, nesse aspecto, né? Eu pude deixar. E pude também trabalhar na formação de muitos. Existem muitos administradores hoje que passaram também pelas minhas mãos. Eu ensinei trabalhando comigo na contabilidade e tudo, e hoje são administradores, gerentes financeiros, né? Então o senhor ensinou outras pessoas no trabalho. E o senhor teve um mentor, um conselheiro que o ajudou a alcançar seus objetivos ou talvez passar por algum momento difícil? Olha, eu tenho um grande pastor que foi meu tesoureiro, que eu tenho profunda admiração e muita gratidão para ele. É o pastor Adolfo dos Reis. Ele é velhinho, ele está lá em Rolante, onde ele nasceu,
Ele está meio adoentado, né? Tem cerca de 90 anos. Trabalhei com ele no IAP, trabalhei com ele na Associação Paranaense, trabalhei com ele na União, trabalhei com ele é tesoureiro da União, eu tesoureiro de Mato Grosso e Goiás, e depois trabalhamos junto, eu como tesoureiro do Unas São Paulo, ele como administrador. Ele foi assim um homem... um tesoureiro equilibrado, assim, muito agradável. Ele era firme, mas sempre com amor, né? Então ele marcou a minha vida, nesse aspecto profissional. Agora, eu gostaria de dizer que no aspecto espiritual, eu tive também um triunvirato que me ajudou muito. Naquela série de conferências que o pastor Itanel fez lá em Sertanópolis, por exemplo, trabalhava lá o César Vich, que era professor da escola, e estudávamos junto na 7ª série, no ginásio, né? E o pastor Davi Moroz, que foi como aspirante ao ministério lá, e o pastor Itanel Ferraz. Eles me ajudaram muito. E o pastor César, que eu até digo para ele que ele é o meu conselheiro, depois, mais tarde, a minha filha caçula casou com o filho dele. Você viu que experiência? E moramos na mesma rua aqui no condomínio. Então, eu devo muito a ele, assim, nesse aspecto espiritual, assim, me ajudou bastante, juntamente com os demais colegas que já mencionei. Pastor Gumercindo, conte-nos a história mais marcante do seu ministério, em que o senhor sentiu a mão de Deus em sua vida ou em seu trabalho. No aspecto familiar, o nosso primeiro filho, o Marcelo, quando fomos para Goiânia, com ele 1 mês, ele chorava dia e noite. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, depois de alguns exames, descobrimos que ele tinha um problema de saúde, um retorno de urina da bexiga para o rins. Do rim para a bexiga existe um canal chamado ureter, e ele tem uma válvulazinha, que a urina só desce, ela não volta. Mas a dele tinha um defeito formativo, formação e voltava, isso causava infecção, inflamação. Então, o médico disse, olha, isso aí a gente tem que esperar um bom tempo para ele ter um pouquinho mais de idade para fazer uma cirurgia corretiva. Mas a gente esperar 5, 6 meses, gente, com aquela... a gente tinha muita pena, chorava junto com ele. E daí, pedimos à associação, aos pastores, à igreja, que orasse, fizesse corrente de oração em favor da saúde dele. Olha, Deus curou o Marcelo. Gente, quando fizemos um exame lá, aquele exame que detecta o tipo de antibiótico que combate a infecção, ele não tinha mais infecção, parou de chorar. Então essa foi uma experiência muito marcante. Uma outra experiência muito marcante é que eu tive o privilégio de batizar o meu pai, depois de 50 anos de conhecer a mensagem. Ele tinha 82 anos de idade. Eu batizei o meu pai, batizei todos os meus 3 filhos, batizei 2 irmãs, batizei meu cunhado e batizei a minha sogra. Então foi um privilégio muito grande que Deus me deu, e batizei todos os meus netos. Então, se há uma cerimônia que enche o coração de um pastor, é o batismo. Imagina então você batizando a tua família. Eu considero que isso foi o fato mais emocionante do meu ministério. Então, cuidado com a saúde. O senhor trabalhou sempre na área administrativa, uma área um pouco difícil, né? O senhor tem algum conselho, algum testemunho a deixar sobre a importância desse assunto? Vejam só, a gente quando é mais jovem, principalmente no passado, não valorizava muito o assunto da saúde, no sentido de fazer uma academia, caminhada, né? Uma corrida, praticar esporte. Eu, quando não tinha responsabilidade, tudo, eu jogava futebol e tudo e tal. Mas depois que comecei a trabalhar, muito trabalho e tudo, às vezes negligenciei um pouquinho. Mas quando eu senti que comecei a criar um pouco assim de onde não queria no corpo, aí foi, gente, aí o médico falou, você precisa caminhar, você precisa fazer exercício, seu trabalho é muito burocrático, né? E daí eu e minha esposa realmente fizemos um propósito e fazemos exercício, até hoje fazemos exercício, fazemos hidroginástica, né? E a minha esposa é muito dedicada na cozinha, ela gosta de cozinhar, então cuida bem com o assunto de, em casa não tem frituras, então comida saudável, muita fruta, verdura, né? E poucos produtos industrializados. Eu considero que, graças a Deus, em primeiro lugar, as orientações que ele dá para a gente no Espírito por Si, né, na Bíblia, e a minha esposa, a Marlene, nós temos assim um bom regime em casa. E eu
dou um conselho para todos aqueles que me ouvirem, que comece a cuidar desde cedo, quanto antes possível, né? Eu reconheço que eu comecei um pouco mais tarde, mas nunca é tarde demais para recomeçar ou começar uma obra boa na nossa vida, né? Então, esse que eu diria para todos que me ouvirem. Verso favorito da Bíblia e por quê? O meu verso favorito é aquele que está em São João, capítulo 14, versos 1 a 3. Eu acho maravilhoso. É aquele que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus estava falando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for, vou preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Gente, não existe uma promessa que enche o meu coração tão grande como esse verso, né? Jesus garantiu, Ele está lá no céu fazendo o seu trabalho, né? Mas Ele vai vir nos buscar. Que Deus nos dê a graça para todos aqueles que estão me ouvindo e para vocês que estão de perto de mim agora, né? A Júlia e a sua companheira aqui da gravação, né? Que todos nós sejamos preparados para recebermos essa casa que Jesus está preparando para nós lá nos céus. Palavras finais para quem for assistir esse vídeo. Seria o seguinte, para aqueles que são obreiros e aqueles que não são obreiros, tá? Eu diria assim, não há dinheiro que pague o serviço da causa de Deus nessa terra. Eu vim de um lar humilde, né? De necessidade financeira, Deus me abençoou ricamente. Para mim foi um grande privilégio servir a Deus, ser um ministro dessa igreja. Às vezes alguém me fala, você é ministro das finanças, né? Eu dizia, eu sou das finanças, mas eu também sou um missionário. Aqui dentro da minha sala eu faço o meu trabalho missionário, né? O meu trabalho pastoral, meu ministério pastoral, né, na minha sala. Se eu tivesse uma nova existência, se assim Deus me dissesse, eu trilharia o mesmo caminho. Portanto, aqueles que tiveram o privilégio de ser obreiro, dedica a sua vida à causa de Deus. Vale a pena. Sou um obreiro jubilado, feliz e jubiloso. Que Deus abençoe todos vocês, a mim e todos aqueles que me ouviram nesse momento. Obrigada, pastor Gumercindo. Foi um prazer ouvir sobre como Deus atuou em sua vida e atuou através do Senhor para abençoar outras pessoas. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui.